Olá, meu nome é Ana Carla Benderovski, sou acadêmica do curso de Letras da Uninter e hoje eu vou fazer uma apresentação de trabalho para vocês. Meu RU é 22230021. Esse trabalho consistia em falar sobre o trovadorismo na Idade Média, ressaltando a importância, as suas características, falar um pouco sobre as trovas de hoje na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E, por fim, deveríamos escrever uma trova com o tema cidade. Então, o que foi o trovadorismo na Idade Média e quais suas características? O trovadorismo surgiu na Idade Média, período conhecido na Europa pela forte dominância da Igreja Católica sobre a população, no qual ditava as regras de boa conduta, interferindo no pensamento de pessoas, passando assim a dominar de forma geral o continente. Pela necessidade de expressão de pensamentos e liberdade, surgiu esse movimento artístico e literário, conhecido como o trovadorismo. Caracterizado pelo artístico, o trovadorismo usava de 4 formas de expressão. A primeira delas era a das cantigas de amigo e de amor, sendo que, na busca por expressar um amor platônico ou falta de coragem de se declarar à pessoa amada, os rapazes declaravam seu amor libertando os sentimentos guardados. Já as cantigas de escárnio tinham por objetivo o suspense, davam um sentido de ironia no decorrer da letra e não revelavam para quem era destinada a canção, dando assim um ar de suspense aos corações das mocinhas. E por fim, se encontram as cantigas de maldizer, que expressavam através da letra da música para quem se cantava, chamando a pessoa pelo nome e até utilizando de palavras de baixo calão para chamar a atenção. Podemos dizer que o trovadorismo foi um novo marco na cultura europeia, na qual, através da música, podia expressar verdades, sentimentos, opiniões, sem que fosse declarado como crime. Afinal, na época, pessoas que fossem contra a igreja e órgãos governamentais sofriam consequências terríveis, se não até a morte. As composições eram feitas por melodia, os instrumentos baseavam-se em flauta, lira e viola. Eram cantadas ao ar livre. O tema central do trovadorismo era a expressão dos sentimentos, principalmente o amor, no qual faz delirar ao ser correspondido e tem o poder de maltratar e destruir o coração caso não seja concretizado. Dando sequência ao trabalho, deveríamos falar sobre um trovador importante da época. Eu escolhi Dom Dinis, que foi um rei de Portugal. Nascido em 9 de outubro de 1261, Dom Dinis era filho de Dom Afonso III e de Dona Beatriz Castela. Considerado o sexto rei de Portugal, assumiu o trono em 1279, passando a governar Lisboa por 46 anos. Foi um rei que não teve de lutar por expansão territorial e buscou deixar de lado os privilégios que iam contra sua autoridade. Tinha por interesse questões voltadas à agricultura, incentivando toda a população a explorar novas terras. Dom Dinis deu mais importância à cultura, O uso da língua portuguesa em documentos oficiais. Por exemplo, poeta por amor ficou conhecido como o Rei Trovador, no qual expressava suas românticas cantigas de amigo e de amor. Então ele foi um importante trovador da época em Portugal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as trovas na cidade de Friburgo, Rio de Janeiro. Conhecida como a Cidade das Trovas, Nova Friburgo realiza desde 1960 os famosos Jogos Florais, que reúnem trovadores de várias regiões do país. As trovas seguem um padrão de composição, tendo que ter 4 versos e 7 sílabas e devem rimar entre o segundo e o quarto verso, terminando assim em um sentido completo. Contando atualmente com 30 trovadores na cidade, que se reúnem nas praças públicas e de igreja, não deixando a tradição e a cultura trovadoresca acabar. Eu vou citar para vocês uma trova de Clenir Neves Ribeiro, que foi uma das competidoras das trovas desse ano em Nova Friburgo. Prendeu-me o amor de tal jeito, tão ousado e sem pudor, que essa invasão do meu peito foi meu exílio de amor.
E aí, por fim, nós deveríamos escrever uma trova com o tema cidade. Então, a minha trova é: a trova Cidade de Aconchego. Ao chegar em ti encontro o aconchego de um lar. Tão radiante está a cidade que eu quero ficar. Então, seria isso, pessoal.